Nós vamos dar continuidade, né, de onde nós paramos semana passada, 1 Coríntios, capítulo 7. Eu vou voltar 2 versículos no capítulo 6, que é o final dele, só para fechar o assunto do santuário, que eu falei semana passada. Eu não queria deixar passar isso. Então a gente vai falar 2 versículos que estão no capítulo 6, no finalzinho dele, e já entrar no capítulo 7, então, tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6, eu vou ler o versículo 19 e o 20 do capítulo 6 para a gente finalizar esse assunto sobre a imoralidade sexual e o nosso corpo, né, que é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, eu quero só finalizar esse assunto para que a gente possa ter, né, esse entendimento completo daquilo que Deus está falando aqui nesse capítulo 6. E em seguida a gente vai entrar em outro assunto, que é o capítulo 7, que já complementa, mas não tem a ver com o que Paulo está falando. Então, Paulo está dizendo no finalzinho do capítulo 6 a respeito dessa questão da imoralidade sexual, né? E ele fecha esse capítulo 6, ou esse texto que ele está escrevendo, falando a respeito, nos alertando sobre nós sermos esse santuário onde o Espírito Santo habita, que o nosso corpo então é esse templo do Senhor, onde o Espírito Santo habita, onde ele está, e por isso nós precisamos glorificar a Deus também com o nosso corpo. Então, quando ele fala de corpo, mais uma vez eu quero ressaltar que é a parte carne, né? A nossa carne e o nosso osso, a parte externa. Mas também fala de um corpo por completo, né? Então, fala da parte externa, mas fala também da parte interna. E nesse caso da área sexual, ele fala muito mais da parte interna. Por quê? Porque na verdade ele fala no versículo, quer ver? Versículo 15, vamos voltar só para a gente entender por que ele está falando isso do corpo. Versículo 15, 6:15, diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E aí ele entra no versículo que a gente falou. Então, na verdade, ele faz um paralelo entre a união carnal de duas pessoas, né? A união física, na verdade, perdão. A união dos corpos de duas pessoas, de um homem e de uma mulher, que aqui ele fala de uma meretriz, né? Ou de uma prostituta, de alguém que se vende, né? Ou de alguém que se entrega ao ato sexual de maneira ilícita, ou de maneira paga, ou de qualquer outra forma. Então ele diz assim, alguém que se entrega dessa forma no ato sexual, ele está entregando praticamente o corpo de Cristo para essa prática sexual. Por quê? Aí ele explica por quê. Porque quando um homem e uma mulher eles se unem num ato sexual, eles têm uma junção totalmente física que faz com que eles se tornem uma só carne. Não é isso que a Bíblia fala? Então ele está citando um versículo bíblico, ó. Os dois serão uma só carne. Então quando um homem e uma mulher se unem num ato sexual, eles se tornam uma só carne. Eles se unem de tal maneira, né, há uma junção de tal maneira que eles se tornam um. A mesma coisa ele faz o paralelo espiritual. Quando nós, versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor num relacionamento com Deus, aquele que diz ter um relacionamento com Deus, então ele também é um espírito com o Senhor. Então, na verdade, o nosso relacionamento íntimo com Deus faz com que nós nos tornemos também um só espírito com Ele. Por quê? Porque há uma unidade espiritual também com Deus. Então, ao mesmo tempo, Paulo faz o paralelo
de um ato sexual entre um homem e uma mulher que é comparado com o nosso relacionamento com Deus, através também do nosso relacionamento com Ele. Então, quando eu estou me relacionando com Deus, através das práticas espirituais, eu me torno um espírito com Ele. Então, Deus e eu nos tornamos uma só pessoa espiritualmente. Então, o Espírito Santo está lá dentro de mim, por isso que essa junção acontece. Então, Paulo faz esse paralelo para nós, para que nós possamos ter consciência de quão profundo é o pecado contra o nosso corpo físico, de como o ato sexual é uma prática que extrapola qualquer outro tipo de pecado que eu possa cometer. Por quê? Ele explica, porque o sexo, né, a entrega sexual de um homem e de uma mulher é o único pecado que ele é feito contra o corpo, internamente, né? Há uma junção espiritual e física ali de duas pessoas que se tornam uma só carne. Então, quando eu cometo um ato sexual, eu estou cometendo um pecado contra o meu corpo interno. Então, o templo do Espírito Santo, que é a parte interna, está sendo então invadido por um pecado que eu cometo e que está literalmente acessando lugares espirituais que não deveriam ser acessados fora do contexto casamento, fora do contexto ato sexual homem e mulher. Então ele diz que todos os outros pecados eu cometo fora do corpo. O ato sexual eu cometo dentro do corpo. Então existe uma diferença gigantesca a respeito da nossa vida num todo, né, com o nosso corpo, com a parte íntima do nosso corpo. Por quê? Porque trata de um lugar onde o Espírito Santo habita, ok? A parte interna do nosso corpo, o nosso interior, ok? E aí ele diz então, por quê? Ele diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Ele está dizendo que o Espírito Santo ele foi dado para nós no momento que nós nascemos de novo, e esse Espírito Santo ele tem um lugar para morar. Ele tem uma moradia a partir do momento que nós nascemos de novo. Onde é que o Espírito Santo habita? Dentro de nós. Então, quando eu cometo um ato sexual fora do contexto do padrão de Deus, eu estou invadindo, eu estou cometendo um pecado contra a moradia do Espírito Santo. Eu estou cometendo um pecado contra o lugar onde o Espírito Santo habita. Então, quando eu faço isso, eu trago muito maior pecado sobre a minha vida. Por quê? Porque eu estou invadindo o santuário de Deus. Por que eu quis voltar nesse versículo, gente? Porque essa palavra santuário ali, no grego, é a palavra naos, ok? Mas eu queria explicar para vocês isso não só no contexto grego, mas no sentido justamente do hebraico. Quando a gente pensa no tabernáculo, lembra? Quem já ouviu eu falar alguma coisa sobre isso, ou eu vou falar que você vai lembrar. Tanto o tabernáculo de Moisés lá no deserto, quanto depois o templo de Salomão, ele tinha 3 compartimentos, não é isso? O átrio, que era a parte externa, onde todas as pessoas de Israel e até estrangeiros poderiam ir para levar sacrifícios, para ver, né, os sacrifícios sendo feitos ali. Então o átrio é a parte externa, é a parte de fora do tabernáculo. Mas existiam outras 2 partes dentro do tabernáculo, que a palavra chama de santuário. E o que existia dentro dessas 2 partes? Existia o lugar santo. O que era o lugar santo? O lugar santo era onde ficava o candelabro, onde ficava a mesa dos pães e onde ficava o altar de incenso. Então, no lugar santo, que era a primeira parte, onde se entrava dentro do santuário, nós tínhamos essas 3 peças e é chamado de lugar santo, ok? Mas muito mais, além dessa parte, existia um véu que separava o lugar santo do lugar mais sagrado, do lugar mais santo do tabernáculo, que era o Santo dos Santos. E o que habitava o lugar santo dos santos? A Arca da Aliança, a presença de Deus, né? Então, somente o sacerdote, o sumo sacerdote, podia uma vez por ano acessar aquele lugar com o sacrifício que era feito uma vez por ano, por expiação dos pecados. Se ele tivesse pecado, ele morreria ali mesmo. Então, esses 2 lugares que ficavam dentro
do santuário, dentro do tabernáculo, fala justamente de lugares inacessíveis por qualquer pessoa. Entendem o que eu estou começando a falar para vocês? Então eu tenho um lugar que é a parte externa do tabernáculo ou do templo, que era o lugar que qualquer pessoa poderia acessar. Então, o que fala essa parte externa? Essa parte externa fala do nosso corpo físico, ok? O lugar onde qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode ver, qualquer pessoa pode tocar, qualquer pessoa pode acessar. Agora, a parte do lugar santo e o santo dos santos fala, o lugar santo fala da nossa alma e o santo dos santos fala do nosso espírito. Então, essas duas partes, elas não dão acesso para qualquer pessoa. Tanto o lugar santo, que é a nossa alma, quanto o santo dos santos, que é o nosso espírito, só pode ser acessado ou por nós mesmos, através das práticas espirituais, ou pelo próprio Senhor, que é esse sacerdote, então, que pode acessar esse lugar. E mais precisamente, o lugar santo dos santos, que é o nosso espírito, que é justamente onde o Espírito Santo habita, a presença de Deus está. Entendem o que eu estou falando até aqui? Dá para compreender o que eu estou dizendo? Então nós temos o santuário, é justamente os dois compartimentos mais internos, que é o lugar santo e o santo dos santos. Então representa a nossa alma e o nosso espírito. Então por isso que ele está dizendo, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Então ele está falando assim, ó, o corpo físico externo é o átrio. Porém, o interno, que é a nossa alma e o nosso espírito, é o santuário de Deus. É esse lugar onde somente o autorizado, o sacerdote ou os levitas podiam entrar. Então, esse lugar interno, outras pessoas não podem acessar, a não ser nós mesmos, que hoje somos esses sacerdotes, ou a presença de Deus, o próprio Espírito Santo, que então foi nos dado para ministrar a nossa vida. Então Paulo está ressaltando a importância, ou na verdade, nos trazendo um alerta sobre o nosso corpo hoje, corpo, alma e espírito, essa tricotomia que eles chamam, né? 3 partes, em que nós precisamos entender que isso não é nosso. Isso não é simplesmente algo que Deus nos deu para a gente fazer o que a gente bem entende. De jeito nenhum, é o contrário. Deus nos deu um templo, Deus nos deu um santuário, que é a habitação dele. Então, a representação do tabernáculo no deserto, ou do templo depois com Davi e Salomão, fala do nosso corpo, que é habitado pela própria presença de Deus, mas que naquela época não tinha acesso por causa da morte espiritual. Então Deus faz a representação através de um templo físico construído com mãos humanas. Mas hoje não tem um templo construído com mãos humanas onde Deus habita. Deus habita num templo que não é mais feito por mãos humanas, mas é feito pelo próprio Deus, que é o nosso corpo, ok? Então eu queria chamar a atenção de vocês para esse versículo, porque Paulo ele fala exatamente sobre santuário. E quando ele usa essa palavra santuário, ele está falando do lugar santo e do santo dos santos. Essas eram as duas partes dentro do contexto do tabernáculo que era chamado de santuário. Então ele está dizendo que a nossa alma e o nosso espírito precisa ser preenchido somente pela presença do Senhor. Então eu não posso invadir o meu interior com qualquer coisa. E aí ele está falando justamente sobre a área sexual. Então quando eu cometo o pecado na área sexual, eu estou cometendo um pecado contra o santuário, contra esse templo mais interno, que era o lugar santo ou o santo dos santos. Entendido até aqui? Podemos continuar? Capítulo 7. Deu para compreender o fechamento aí? Então, por isso que a imoralidade sexual, ela é literalmente algo totalmente abominável para o Senhor. Existe a prática correta para o sexo, no lugar certo, com a pessoa certa, da maneira certa, e é isso que Paulo está nos ensinando e ensinando para a igreja de Corinto, ok? Agora eu queria colocar um pano de fundo para a gente começar o capítulo 7, tá? Então eu vou falar primeiro e em seguida a gente vai ler, até a nossa leitura vai ficar mais fácil.
Nós estamos falando de um livro que foi escrito em torno, se vocês quiserem anotar, eu não lembro se eu falei para vocês, acho que eu falei na primeira aula do livro de Corinto. Nós estamos falando de um livro que foi escrito por Paulo por volta do ano 55 a 57, tá? Então, em média, nós estamos ali entre o ano 55, 57, 58 para alguns historiadores. E quando eu falo dessa data de 55 a 57 depois de Cristo, eu estou falando de um imperador que está reinando, né, que está governando Roma, o Império Romano, chamado Nero, ok? E para quem conhece um pouquinho da história do Império Romano, Nero foi praticamente um dos piores imperadores, um dos mais brutais, né, um dos mais sanguinolentos, eu não sei se é essa palavra que se fala, né? Mas assim, ele foi um dos piores, os mais sanguinário, mas algumas pessoas usam essa outra palavra também, não sei nem onde eu ouvi, mas eu ouvi, ele era terrível, né? Nero foi um dos piores imperadores de Roma, principalmente a partir do momento do nascimento de Cristo, né? A partir dessa nova era que a Bíblia começa a partir do ano 1 aí depois de Cristo. Então, Nero foi um dos piores imperadores no sentido de morte, opressão, crucificação, que era uma dos tipos de morte mais comuns no Império Romano. Então, ele foi um dos piores. Ele acabou com Roma praticamente, né, com a área ali de Jerusalém, e dentro do período em que ele estava governando o Império Romano. Foi um imperador que invadiu muitos territórios, conquistou muita coisa para o Império Romano, mas no que diz respeito a pessoas, ele foi extremamente opressor, ele foi extremamente... ele matava mesmo por qualquer coisa, se a pessoa não se dobrasse para ele, era motivo para ele matar. Então, te aconselho depois, se quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse imperador chamado Nero, vá aí para o Google, para os vídeos no YouTube, tem muito material falando sobre o Império Romano e mais precisamente sobre Nero. Então, Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Corinto dentro desse período em que Nero já está governando o Império Romano. Nero já era o imperador nesse momento. Então, por que eu entrei nesse contexto? Porque nós estamos lendo uma carta onde Paulo está vivenciando uma opressão para judeus e para gentios, mas principalmente para cristãos, para aqueles que começavam a professar que Jesus Cristo era o seu rei e que Jesus Cristo ia voltar e que ia trazer juízo sobre toda a terra, e todas essas pregações a respeito da morte, ressurreição e volta de Cristo trazia esse confronto direto, né, para o imperador romano, que nesse momento é Nero. Então pensa um imperador extremamente opressor, terrível, maldoso, né? E que então tem um povo aí falando a respeito de um Cristo que vai voltar e que vai trazer então juízo sobre toda a terra e vai restaurar todas as coisas e vai se tornar o rei de toda a terra. Então nós temos uma perseguição já iniciada para os cristãos nesse momento, ao redor do Império Romano. Então Corinto não era diferente. Quando os cristãos professavam a sua fé, eles automaticamente eram já perseguidos também dentro desse contexto ali da cidade de Corinto, tá? Então nós estamos no meio de um turbilhão de um imperador extremamente terrível para o Império Romano. E Paulo está vivendo tudo isso junto com a igreja, está vendo, né, a perseguição aumentar a cada dia. Por quê? Porque Nero vai ser justamente aquele que vai destruir Jerusalém no ano 70, tá? Então, olha a proximidade que a gente tem dessa destruição de Jerusalém, que eles chamam do ápice, né? Depois da morte e ressurreição de Jesus. O ano 70 depois de Cristo é o ano da grande profecia, da destruição de Jerusalém, da dispersão, né? Do exílio dos cristãos ao redor do mundo aí, os judeus, né, sendo dispersos. Então existem muitas profecias sobre o ano 70 depois de Cristo. E esse momento, então, que nós estamos lendo essa carta aqui de Paulo para a igreja de Corinto, é esse momento em que eles estão há praticamente 10 anos
dessa grande destruição que Nero faz ali em Jerusalém. Então pensa que o turbilhão de perseguição aos judeus e aos cristãos está a cada dia maior dentro do Império Romano. E Paulo está alertando a igreja a respeito da volta de Cristo, que pode estar também muito próxima nesse momento. Eles já acreditavam piamente que Jesus estava às portas. Por quê? Porque o grande cumprimento dessa profecia do ano 70, eles acreditavam que era a grande tribulação, que seria a volta de Cristo, então, nesse momento, ok? Então, a pregação girava em torno disso também. E então, Paulo vai falar várias coisas dentro do livro de 1 Coríntios, principalmente, que faz com que a gente pense assim, nossa, mas por que Paulo está falando isso? Mas por que Paulo fala dessa maneira, né? E aí, lendo esses textos com esse contexto do que está acontecendo historicamente em Corinto e em todo o Império Romano, a gente consegue entender algumas falas de Paulo dentro do livro de 1 Coríntios, tá bom? Então tenham esse pano de fundo aí na leitura de vocês enquanto a gente vai lendo, para a gente conseguir compreender o que está acontecendo com os irmãos de Corinto, com a cidade e com o próprio Império Romano nesse momento, tá bom? 1 Coríntios capítulo 7, vamos lá? 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 1. Vamos ler. Nós vamos ler o texto todo, tá bom? Até terminar o capítulo 7, ele é um pouquinho comprido, mas nós vamos ler e depois então a gente vai fazendo a nossa reflexão em cima de todo o texto. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 1. Diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu, mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou, então, reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada,
e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade, e decidiu não se casar com a virgem, esse também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela está mais feliz se permanecer como está, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Amém? Então, Paulo está, capítulo 7, quem entrou aí, Cíntia, né? Capítulo 7, Paulo está falando trazendo um ensino sobre casamento, gente, né? Ele está trazendo um ensino sobre casamento. E lembra que eu falei que o pano de fundo que eu acabei de dar agora, ele mostra para nós por que a fala de Paulo é tão contrária à prática do casamento. Por que a fala de Paulo é tão enfática sobre essas questões de casamento no capítulo 7? Paulo não está falando isso sobre o casamento por causa simplesmente de uma decisão própria dele de permanecer sem se casar. Que é isso que ele está dizendo, né? Paulo, decidiu pelo celibato, ou ele decidiu por uma vida sozinho, solteiro, porque ele queria servir ao Senhor em integridade. Ele queria servir ao Senhor na sua totalidade. Então ele diz assim, eu aconselho que permaneçam como eu. Mas ele não está dando uma regra de fé, ele não está dando um mandamento de Deus quando ele fala isso. Então a primeira coisa que muitas pessoas se confundem quando leem esse capítulo 7 de 1 Coríntios é sobre o celibato, ok? O que é o celibato, gente? O celibato nada mais é do que a decisão de não se casar de maneira nenhuma.
de viver ou como um padre hoje em dia, ou como uma freira, ou como um monge, ou como uma pessoa que decide ser solteiro porque eu decidi, pronto e acabou. Então, essa é uma decisão que cada um precisa avaliar a sua real motivação. Nós precisamos entender qual é o motivo dessa minha decisão pelo celibato. Qual é o meu motivo em permanecer solteiro ou em permanecer viúvo e não me casar mais? Precisa haver uma decisão pautada em algo muito particular, em algo muito pessoal. Então esqueçam essa história de que Paulo está dando um mandamento ou dando um ensino de que é melhor para alguém permanecer solteiro ou viúvo, ok? Ele está trazendo conselhos. E por que ele está trazendo esses conselhos? Porque ele está no meio de uma época extremamente difícil do Império Romano. Ele está escrevendo para uma igreja chamada Corinto, onde a perseguição já iniciada por Nero começa nas regiões de todas as regiões do Império Romano. Então você imagina quando nós chegarmos no período da grande tribulação, no período em que o anticristo realmente vai começar a se mostrar na terra de forma literal, você imagina qual seria o conselho que eu e você daríamos para um cristão que está no meio desse turbilhão da grande tribulação? Você viraria para uma pessoa e diria para ela assim: não, vamos pensar aí num casamento, numa festa bacana, você vai ter um casamento abençoado, muitos filhos, você vai ter um futuro próspero, sendo que na verdade a gente já está vivendo os últimos dias, né? A volta de Cristo é iminente, então Paulo está com isso em mente. Paulo está vivendo isso na pele. Paulo e a igreja de Cristo, nesse momento, ali no Império Romano, está vivendo o período que a gente chamaria hoje de grande tribulação. Nero foi esse imperador que trouxe tanta opressão e tanta perseguição para judeus e cristãos nesse momento da história, que Paulo tinha certeza que Cristo estava voltando. Era algo que estava muito forte no seu coração. Então ele se vira para a igreja de Corinto através dessa carta e diz assim: queridos, preocupem-se com a vida espiritual de vocês. Preocupem-se com uma vida santa diante de Deus. Procurem em realmente se consagrar ao Senhor, porque através disso vocês vão estar mais despreocupados. Por quê? Ele começa a falar sobre essa preocupação que um homem e uma mulher têm a partir do momento que eles se unem em casamento. Existe toda uma preocupação a respeito da casa, a respeito da vida conjugal, a respeito de dar suprimento financeiro para aquela casa. O marido precisa saber que ele é o mantenedor daquela casa, ele é o supridor daquela esposa, daqueles filhos. A mulher, por sua vez, sabe que ela tem a preocupação com a casa, com os filhos, com a educação dos filhos e com todo esse contexto que está sempre permeando, sempre rodeando um casamento. Quem está aqui na sala e que está me ouvindo depois também aqui no vídeo, sabe o quão é difícil, vamos falar essa palavra mesmo, né? Um casamento. Não é fácil. Existem preocupações diárias, existem preocupações a respeito de inúmeras áreas: financeira, conjugal, sexual. Muitas coisas são dentro, né, do contexto de um casamento. E nós, mulheres e homens, precisamos estar então voltados para tudo isso de forma muito objetiva, de forma a cuidar da melhor forma possível. Então, quando Paulo está falando a respeito de permanecer solteiro, de permanecer viúvo ou viúva, de não ter realmente um casamento nesse momento, ele está falando sobre a situação em que a igreja de Corinto, em que o Império Romano está passando. Mas ele aconselha aqui com todas as letras: se você não consegue permanecer solteiro porque tem desejos sexuais, porque a sua carne ou o seu corpo, né, deseja a outra parte, a melhor coisa a se fazer é casar-se. Jamais ir para o pecado da imoralidade sexual, como ele acabou de falar no capítulo 6. Então, existem pessoas que infelizmente não conseguem ficar sozinhas, não conseguem ficar sem uma esposa, sem um esposo,
precisa estar dentro de um casamento. Nós conhecemos às vezes pessoas que ficam viúvos ou viúvas e rapidamente conseguem um novo casamento. Por quê? Porque sentem essa necessidade de ter um parceiro. E não é só pela questão sexual, mas pela questão de parceria, de cumplicidade, de dia a dia, de cuidado mesmo, né? Então, tem pessoas que não conseguem ficar. A melhor coisa é, então, se casar. Paulo está dizendo isso com todas as letras também. Então, a gente precisa entender que o contexto do ensino de Paulo para a igreja de Corinto é sobre esse contexto do que está sendo vivido na carne mesmo, né? O que eles estão vivendo ali naquele momento do Império Romano. Vamos dar uma passada aqui que eu vou ver se tem algum trecho importante aqui. Vamos lá. Vou voltar lá do início do capítulo 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, então provavelmente eles perguntaram para Paulo, né? Sobre esses assuntos, o que eles deveriam fazer. Então Paulo está ensinando eles o que eles devem fazer. É bom que o homem não toque em mulher. Então ele está falando sobre a questão da área sexual mesmo, né? Da pessoa se manter fiel ao Senhor, justamente porque nós somos santuários do Espírito Santo. Então, homens e mulheres precisam ter o seu corpo em santidade por causa da palavra de Deus, porque hoje nós somos templo do Espírito Santo. Então ele não está dizendo que homem não pode tocar em mulher no sentido de que não é para ter mulher, homem tem que ficar solteiro, homem tem que ser tem que estar no celibato, nada disso, gente. Paulo não era contra o casamento, Paulo não era a favor de celibato ou de qualquer outra prática nesse sentido. Ele está aconselhando por causa do que eles estão passando. Aí ele diz assim: mas por causa da imoralidade cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então ele explica. Então ele está falando, se vocês precisam da área sexual, então vocês precisam ter marido e mulher. É isso. Casem-se, tenham seu parceiro por causa do pecado da imoralidade. Sexo foi feito para fazer dentro do casamento e jamais fora dele. Então é disso que Paulo está falando. Tem problemas na área sexual? Case-se. Busque uma esposa, busque um marido, para que a sua vida não seja pega de surpresa se Jesus voltar. Paulo está dizendo, estejam preparados para a volta de Cristo, santifiquem-se, consagrem-se ao Senhor. Aí ele diz assim, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Eu tenho uma visita aqui na minha aula, olha isso, gente, eu esqueci a porta aberta e a pessoa veio me visitar, ó, né? Eu tô só vendo os passinhos atrás de mim aqui. Vai lá que a mamãe vai fechar a porta pra você não entrar. Vai, que eu tô dando aula, tá bom? Vai lá com a sua mamãe. Vai lá. Obedece. Vamos lá. Não pode, vai. Senão você tira a atenção da vovó e das pessoas. Tá bom? Depois você volta. Então, Paulo está dizendo com todas as letras, gente, a respeito justamente dessas questões espirituais e, na verdade, naturais que o ser humano tem. Quando ele fala sobre cada um, né, cumprir, né, com seus deveres conjugais, tanto o homem quanto a mulher, é justamente sobre essa área tão delicada que é a área sexual dentro de um casamento. Quantas mulheres, né, principalmente, se negam a cumprir com esses deveres conjugais? Então era melhor que você, mulher, não casasse, ficasse solteira. Não quer, né, cumprir com seus deveres conjugais para com o seu marido, então tivesse ficado solteira. Então, o que a gente percebe no contexto igreja, e não é de hoje, né, aliás, no contexto história da humanidade, é que esses problemas nas relações sexuais dentro do casamento, elas não são problemas a partir de agora, do século 20 e 21. Elas são problema durante toda a humanidade, né? A mulher e o homem sempre tiveram esse tipo de problema. E Paulo está dizendo, nós precisamos entender que existem deveres conjugais a partir do momento que você se casa. Então, mulheres, homens, não querem cumprir esses desejos, esses deveres conjugais para com a sua mulher, para com o seu marido, então não se casem.
Por quê? Porque se você se casou, você precisa compreender, entender e agir de acordo com aquilo que é uma necessidade dentro do casamento. E nessa área sexual não é diferente. E aí quando ele fala que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e o homem também não tem poder sobre o seu próprio corpo, ele está dizendo a respeito de que eu, como mulher, não consigo me satisfazer sexualmente sozinha, eu dependo do parceiro, assim como o meu parceiro também não consegue se satisfazer sozinho, a não ser com a sua esposa. Então, tanto a esposa quanto o marido, eles dependem desse contato físico, desse ato sexual por completo, para que eles sejam realmente satisfeitos, ok? Por quê? Porque Deus vai dizer que isso foi feito de forma correta. Deus fez tudo perfeito. O homem e a mulher têm necessidades físicas, sexuais, que só podem ser saciadas, só podem ser completadas pelo seu cônjuge, ok? Então isso veio de Deus, o sexo é de Deus, essa junção dos dois corpos que se tornam um é de Deus. Deus fez o sexo, Deus fez a sexualidade, Deus fez o nosso corpo completo, perfeito, com tudo que Ele tem para que nós, dentro de um casamento, possamos usufruir de tudo isso que Deus nos deu. Então, você, homem, não tem domínio sobre o seu corpo, e aí eu não vou entrar nos pormenores aqui, porque não é o intuito do nosso estudo dar esses tipos de estudos específicos, ok? Mas existem inúmeros estudos aí hoje, dentro da internet, ou mesmo em cultos, né? Hoje em dia existem cultos específicos de ensino sobre isso, e que então a gente entende exatamente o que Paulo está dizendo. Por quê? Porque nós não devemos nos satisfazer sozinhos. Então, você marido ou você esposa, você não tem essa autoridade sobre o seu próprio corpo para dizer assim, não, eu vou me satisfazer sozinho, você se vira sozinho também. Então é de tudo isso que Paulo está dizendo, que está ensinando a igreja de Corinto. Você, mulher, não tem domínio, autoridade sobre o seu próprio corpo, você não se satisfaz fisicamente, sexualmente sem o seu marido e vice-versa. Então nós precisamos entender que isso veio da parte de Deus. Deus criou isso com todo amor e carinho que Ele podia criar, porque é perfeito, porque é de Deus, ok? Então é disso que Paulo está falando para nós. Vamos tentar continuar um pouquinho, daqui a pouco eu fecho e abro. Bom, aí ele fala que o casal não deve se separar, né, por muito tempo. Por quê? Porque muitas pessoas usam esses períodos de jejum, de oração, de consagração como um motivo para não dar esses deveres conjugais, né? Muitas mulheres inclusive arrumam isso como desculpa. Muitos homens também arrumam isso como desculpa. Então querem se consagrar a Deus, né? E usam esse artifício da oração, do jejum ou de qualquer outra prática espiritual para se apartar da área sexual, para deixar o marido ou para deixar a esposa. E Paulo está dizendo, muito cuidado com isso. Por quê? Porque essa área, para Satanás, é uma área muito forte. Por quê? Porque se o homem não consegue realmente ficar sem a sua esposa, ou a esposa não consegue ficar sem o seu marido na área sexual, o que isso vai ocasionar se eles se separarem por muito tempo? Se essa mulher arrumar uma desculpa e ficar muito tempo sem ter, né, relações sexuais com o marido e vice-versa, vai acontecer o que tem acontecido em muitos lares. A prostituição fora do casamento, o próprio adultério, o ato sexual de diversas maneiras aí que existem, né? O homem ou a mulher se satisfazendo sozinho. Então, diversas práticas ilícitas, diversas práticas pecaminosas vão acontecer por causa desse afastamento por muito tempo. Então, muito cuidado, sabedoria nesse aspecto vem a calhar. Nós precisamos ser homens e mulheres sábios diante de Deus e diante da palavra. Então, não use essa desculpa de estar se consagrando a Deus para evitar o seu marido ou para evitar a sua esposa. Você estará abrindo uma brecha, como muitos cristãos usam esse termo, para o diabo entrar
e para talvez colocar uma situação na vida do marido ou da esposa que essa pessoa pode cair em pecado por causa dessa abstinência, pela falta que ele tem ou ela tem dentro da própria casa, dentro do casamento. Então, muito cuidado com isso, porque essas armadilhas, elas vão acontecer e você vai estar dando de bandeja a sua esposa ou o seu marido para uma outra pessoa, ok? Então é isso que Paulo está ensinando à igreja de Corinto. Não se afastem por muito tempo, porque tem pessoas que não conseguem ficar sem o sexo por muito tempo. Então, cuidado é primordial nesse caso. Paulo está ensinando a igreja de Corinto. Vamos lá. Ele diz no versículo 5, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Então ele está falando sobre a questão da solteirice mesmo, né? Paulo gostaria que todos os homens fossem como ele, que separassem a sua vida para Deus, que nesse momento de tanta tribulação ali no Império Romano, eles preferissem, né, estar realmente solteiros para cuidar das coisas do Senhor, para ganhar as almas para Cristo, para viajarem por períodos longos. Imagine quanto tempo, gente, Paulo ficava em cidades, uma longe da outra, nesse período das viagens missionárias dele, né? Eram muitos e muitos meses que ele passava só viajando num navio. Que dirá se ele tivesse uma esposa aguardando ele? Então, o chamado de Paulo foi muito específico e ele entendeu esse chamado, ele entendeu essa forma que Deus iria tratar com ele depois da sua conversão, ou até mesmo antes, né? Porque Paulo já talvez não era casado e porque entendia algo dentro do seu coração que era para servir a Deus como judeu ou como fariseu, né? Não sei. Mas Paulo diz que ele queria que muitas pessoas fossem como ele. Não porque ele está chamando ninguém para o celibato. Ele está dizendo sobre esse entendimento do chamado ou essa renúncia mesmo de uma vida de casado, porque existem muitas coisas a serem feitas no reino de Deus, de buscar as vidas, de ser um missionário realmente em tempo integral, de ser alguém que está ali disponível para o Senhor em tempo integral, ok? E quem vai decidir isso, Elisângela? Eu ou Deus? As duas pessoas juntas. Porque, na verdade, quando nós temos um chamado, e Paulo vai falar isso aqui para nós, é algo que eu e você vamos entender no nosso espírito, que Deus está nos chamando para algo, e aí sim a gente vai fazer isso em alegria, a gente vai fazer isso com entendimento de Deus, e não com dor, com peso, né? Se tudo que você fizer para Deus houver um peso, houver uma dor, houver uma dúvida, então você já pode ter certeza que isso não vem de Deus, porque quando algo vem do Senhor para as nossas vidas, no que diz respeito ao nosso chamado, ao propósito que Deus tem para nós, no sentido ministerial, nós vamos fazer tudo sem nenhum tipo de peso, tudo sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de dúvida, ao fluir do rio de Deus na minha vida e na vida da pessoa que está ouvindo esse chamado de Deus. Então Paulo diz, eu gostaria que muitos fossem como eu, mas cada um esteja dentro do seu chamado, dentro do dom, porque um Deus chama de um jeito, outro Deus chama de outro. Então aqui eu já entenderia que Paulo está deixando livre cada um para decidir ou para entender o que Deus está falando no seu interior. Então seja um cristão maduro, um crente maduro, a ponto de buscar em Deus essa resposta. Essa questão que muitas pessoas dizem, Deus me chamou para ser missionário nas nações, quando muitas vezes é simplesmente uma emoção que a pessoa sentiu e ela tá ali querendo se dispor e ela não tem esse chamado realmente. Aí às vezes faz a família sofrer, às vezes é casado e aí acha que tem esse chamado e sai levando a esposa e os filhos junto, aí sofre todo mundo, ele deixa a família dele de lado para cumprir esse chamado que ele está dizendo que é um chamado. Então tudo isso é muito complicado, gente. Precisa haver uma direção específica de Deus nessas questões, principalmente
quando se é casado, quando se tem uma vida já com uma pessoa. Então, muito cuidado com essas palavras, né? Ah, Deus me chamou, Deus quer que eu faça isso. Quando você é casado, não é bem assim. Nós vamos precisar buscar um pouco mais de direção no Senhor a respeito do que devemos fazer na nossa vida, porque você tem uma esposa para olhar por ela hoje em dia e você tem um marido para olhar por ele hoje em dia. Então não sai fazendo aquilo que você acha que é o chamado de Deus para você, porque a sua família vai sofrer junto com você. Vamos fechar, gente? E abrir, voltem rápido para eu já dar continuidade, porque a gente está dentro do texto, tá bom? Manu tá chorando, Rê? Já parou. Quantos tinha, gente? Eu nem olhei. 11. Eu acho que é 11. É, Robertinho tá falando isso também. Vamos aguardar os irmãos chegarem aí. Cíntia, o áudio tá aberto. Se você puder fechar. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 8. Aí ele diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Tem outra tradução que fala que, não lembro, mas tem uma outra tradução bem mais difícil de entender do que essa daqui, né? Então, é a pessoa que, assim, você não consegue se controlar sexualmente, você precisa se casar. Tanto os solteiros quanto os viúvos, né? Precisam estar aí se casando para que não cometam pecados imorais, né? Imoralidade sexual. Abrasar-se, isso mesmo. Estar se abrasando, é verdade, Roberto, é isso mesmo. Uma das traduções traz esse termo. Versículo 10. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Então ele está falando sobre divórcio, que a gente já sabe que desde o princípio, desde Adão e Eva, Deus nunca teve prazer no divórcio. Nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. Existem inúmeras passagens que falam sobre isso, mas Deus não condena de forma total uma pessoa que se divorciou só porque ela está debaixo do divórcio, ok? Então, assim, a gente precisa ter muito zelo e muito cuidado com o aconselhamento. Eu já ouvi diversas coisas a respeito do divórcio e que trazem um peso e uma condenação terrível sobre aquela pessoa que, infelizmente, não teve sucesso no seu casamento. Então, a gente precisa ter zelo, cuidado com aconselhamento nessa área. Então, nenhum caso é igual ao outro, nenhuma situação é igual a outra. Então, a gente precisa ter zelo e cuidado. Não dá para se dar uma regra geral a respeito de divórcio, tá bom, gente? Então, muito cuidado com se você for questionado a respeito de se pode, se não pode, se divorciado é de Deus, se divorciado não é de Deus. Muito zelo e muito cuidado com esse tipo de aconselhamento, tá bom? Porque cada caso é um caso, não dá para generalizar nesse caso.
mas a palavra de Deus, o próprio Senhor, ele é enfático em dizer que ele não deseja o divórcio, ok? Então isso é o mandamento de Deus, isso é sim o desejo de Deus, que não haja o divórcio, não haja a separação. O que Deus uniu, né? O homem não separa. Então, quando nós nos unimos em casamento, nós precisamos ter esse entendimento de que Deus uniu o homem para ele permanecer com aquela esposa e com aquele marido até que a morte realmente o separe. É isso que a gente diz no altar, né? Existe uma aliança sendo feita ali e a aliança não se quebra. Mas nós sabemos que no nosso contexto nós temos muitos casos de divórcio, então a gente precisa ter muito zelo e muito cuidado no momento de aconselhar ou de dar um veredito a respeito de condenação para uma pessoa, ok? Então eu não vou entrar nesse contexto porque cada caso é um caso e não dá para se falar a respeito disso de forma generalizada, ok? Também existem estudos específicos sobre isso, mas na verdade, para o caso de um casal em divórcio, o que precisa é aconselhamento pastoral, aconselhamento com pessoas que sejam capacitadas para entender a situação e para aconselhar o casal, ok? Se houver maneiras de reconciliação, lógico que sempre nós como cristãos vamos trazer esse tipo de conselho, de que o divórcio nunca aconteça. Mas se ele precisar acontecer, eu preciso conhecer o caso para então trazer um conselho correto para esse casal, ok? Para esse divorciado e para essa divorciada. Não dá para generalizar e pôr todo mundo no inferno, porque não funciona dessa forma diante de Deus. O amor de Deus, ele é juízo, né? O amor de Deus é aquela coisa que traz a justiça para o nosso meio. Então a gente precisa entender o contexto para poder aconselhar e falar caso por caso, tá bom? Então não vou nem entrar nesse contexto porque não dá para falar numa aula ou num contexto geral. Versículo 12. Aos outros eu mesmo digo isto, não Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Paulo agora começa a falar, dentro desse contexto do casamento, a respeito de alguém que se converte ao Senhor, tanto o homem quanto a mulher, mas o seu cônjuge não se converte junto. E aí ele diz assim, gente, isso não é motivo para um divórcio. Se você hoje conheceu Jesus, se você hoje se converteu, se hoje você conhece o Senhor e saiu das trevas para a luz, se o entendimento entrou no teu coração, esse não é o motivo para um possível divórcio, ok? Por quê? Porque através da sua vida, homem que se converteu, você pode muito bem, com as suas atitudes, com as suas práticas, com a sua vida de oração, com toda a sua vida, você vai trazendo a sua esposa para o Senhor. É isso que ele está falando de santificar um ao outro, né? A mulher crente, ela santifica o marido descrente. É no sentido de uma vida dentro de casa que vai trazendo a presença de Cristo. Imagine alguém que realmente começa a orar dentro de casa, que realmente começa a jejuar, que realmente começa a ler a palavra, cantar um louvor. A casa vai se tornando um pedacinho do céu. E aí esse marido descrente ou essa esposa descrente, ela vai sendo santificada por causa da presença de Deus na minha vida. Eu agora sou luz para esse descrente. Então, se é a esposa que se converteu, ela passa a ser luz para esse marido que ainda não tem luz, e esse esposo passa a ser luz para essa esposa.
Mas o que geralmente acontece, gente, ou que algumas vezes, vamos colocar assim para não colocar um número tão generalizado, é que quando um se converte, esse que se converte começa a atacar o outro, né? Dizendo que, com palavras, né, muitas vezes até difíceis, você vai para o inferno se você não se converter, você precisa ir para a igreja, você é isso, você é aquilo. Então, essa mulher ou esse homem, ao invés de ganhar esse marido sem palavras, ou essa esposa sem palavras, ele começa a atacar, achando que o ataque é justamente o caminho para que aquela pessoa se converta. Quando, na verdade, esse tipo de ataque vai fazer com que justamente essa pessoa odeie o que diz respeito ao cristianismo. Por quê? Porque Cristo não condena ninguém dessa forma. Se assim fosse, eu e você também não teríamos nos convertido, ok? Mas o amor de Deus, ele excedeu de tal maneira que ele realmente nos conquistou. Então, quando eu me converto e eu tenho um marido descrente, eu preciso fazer da minha vida agora esse realmente cristianismo vivo, onde o amor de Deus, ele vai invadindo a minha casa, invadindo a minha família de tal maneira que essas pessoas são ganhas muitas vezes sem usar uma só palavra. A Bíblia fala, né? A mulher ganha o seu marido sem usar palavras, com as próprias atitudes, com o amor com que ela serve o marido, com que ela serve os filhos. Então, o marido cristão e a mulher descrente vai sendo ganha dessa forma e vice-versa. Então, Paulo está dizendo, se a pessoa que se converteu, o outro não é convertido ainda, mas eles decidem continuar juntos, mesmo tendo um famoso jugo desigual, eu não preciso me divorciar dessa pessoa porque eu sou crente e ela não é. Elisângela, mas e se eu me converti e eu e meu marido éramos macumbeiros, por exemplo? Aí eu, esposo, ou eu, marido, me converto e minha esposa continua sendo uma macumbeira, uma espírita, um kardecista, um sei lá o que, né? Qualquer candomblé, umbanda, qualquer tipo de religião que seja, o outro passa a ter um jugo desigual comigo, porque a fé não é a mesma, a adoração a outros deuses dentro de casa. Muitas vezes, imagine, olha a situação mais, talvez, terrível que poderia acontecer, gente. A casa de uma pessoa ser o próprio terreiro de umbanda, ou de candomblé, ou de qualquer outro tipo, né, de prática de outras religiões. Imagina se alguém se converte dentro daquele contexto, ou a esposa ou o marido. Como é que ele faz? Ele vai se divorciar porque dentro da casa dele agora é o reduto, né, de Satanás? O que vocês acham? Vocês acham que ele deveria se converter? Ou ele deveria se divorciar, ou ele ou a mulher? Se os dois concordam em viver juntos, cada um com a sua fé, cada um precisa fazer aquilo que realmente estão fazendo, ok? E o cristão, ele precisa agir ainda mais dentro desse cristianismo de amor e de fé e de uma palavra que crê que Deus vai alcançar o marido ou a esposa, que realmente esse lugar vai ficando pequeno para a presença de Deus que é tão grande. Então pode ser o pior lugar, gente, o pior exemplo que vocês possam imaginar de um casamento de um cristão e de qualquer outra religião. Se os dois decidirem continuar vivendo, se o casamento deles está bem e o problema é só essa questão do jugo desigual, que essa mulher ou que esse marido ganhe o seu cônjuge através das atitudes corretas segundo a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Por quê, gente? Por que Paulo está falando tudo isso? Porque nós estamos numa cidade que era extremamente pulverizada ou cheia de idolatria, cheia de práticas de várias religiões. A região ali de Corinto, Atenas, que é esse trecho ali da Grécia, gente, era inúmeros templos pagãos, inúmeros templos de deuses. Então todo tipo de prática que vocês possam imaginar de cultos religiosos existia na cidade de Corinto. Então imagine os irmãos ou as irmãs que iam se convertendo ao Senhor através da pregação ali, através da vida de Deus na vida de outros. Como é que eles faziam quando eles voltavam para casa? Como é que eles iam continuar vivendo com as suas esposas ou com seus maridos, tendo práticas espirituais diferentes?
O marido está lá dentro de casa acendendo uma vela, um incenso para o Deus tal, e a esposa está ali do outro lado orando e jejuando ao Deus santo e poderoso. Entendem? A prática dentro do casamento começa a ficar difícil mesmo. Porém, Paulo está aconselhando a igreja de Corinto a não entrar no caminho do divórcio. Esse não é o caminho. Vocês já estão casados, mesmo antes de ter conhecido o Senhor. Então agora, aquele que se converte primeiro, tenha sabedoria e cuidado para ganhar o seu cônjuge. É isso que Paulo está dizendo, e nós precisamos entender isso e praticar isso como cristãos e aconselhar isso como cristãos, e jamais o divórcio. Mas Paulo termina dizendo esse trecho, dizendo que se a outra pessoa que é descrente, então decidir que ela não quer viver com um crente dentro de casa, então aí sim, essa pessoa tem liberdade para se divorciar, sair de casa. Por quê? Porque quem não quer conviver é o descrente, é ele quem está pedindo o divórcio. Então o cristão nesse caso, ou a esposa ou o marido cristão, não precisa se preocupar, não traga condenação para si por causa disso, mas tenha paz, né? Isso que ele está falando, tenha paz para viver aquilo que está acontecendo. O marido descrente ou a mulher descrente não quer mais viver com você porque você se converteu, porque você nasceu de novo. Então tenham liberdade para viver aquilo que está acontecendo. Não haja peso sobre esse marido ou sobre essa esposa que é cristão e que o cônjuge não quer viver mais. É isso que Paulo está ensinando. Vocês estão vendo como o divórcio, ele não é uma prática de qualquer cristão, ou não é uma prática que Deus adota para a vida de um homem e de uma mulher que são casados, porém existem casos em que vai acontecer e a igreja, o contexto cristão, né, precisa compreender e entender esses contextos e então aplicar da forma correta a palavra. Nós não precisamos pôr um rótulo, nós não precisamos pôr um título sobre uma questão e falar ponto final e não pode ser de outra maneira. Nós conhecemos igrejas, queridos, cristãs, né? Igrejas cristãs que a partir do momento que a pessoa se divorcia, ela é colocada para fora da igreja ou ela é colocada para fora do contexto família. Ela não pode mais tomar Santa Ceia, ela não pode mais fazer parte do corpo de Cristo. Imagina isso, gente. É incabível, né, na mente de Deus eu tirar uma pessoa desse ambiente de presença de Deus, de santificação de Deus, de corpo de Cristo, porque ela se divorciou, porque existiu um problema conjugal. A vida da pessoa, ela é muito mais importante do que o casamento que existia ali entre um homem e uma mulher. Uma vida, ela vale muito mais do que um casal que se casou e que viveu e que estão vivendo ali um processo de divórcio. Então, muito cuidado com esses aconselhamentos ou com essas práticas que a Bíblia não condena ou, ao contrário disso, que a Bíblia condena e que nós às vezes achamos isso natural, ok? Muito cuidado. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui nesse contexto? Podemos ir? Aí Paulo diz assim, a partir do versículo 18. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Paulo agora começa a ensinar os irmãos, dentro desse contexto ainda, a respeito de chamado mesmo, né? De forma com que eu estou
quando Cristo me chamou, quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, qual era a minha condição natural, né? Eu era escravo no sentido realmente de ter um senhor sobre a minha vida. Eu não preciso me preocupar de que agora eu me converti, eu preciso pedir a minha alforria e virar para o meu senhor e falar, olha, a partir de hoje eu não sou mais seu escravo, eu aceitei Jesus, Jesus me libertou, porque na verdade a gente precisa entender qual é o contexto de libertação, qual é o contexto de escravidão. Paulo usa justamente esse paralelo mais uma vez para a gente entender que aquele que era escravo, literalmente de um senhor, de um patrão, vamos dizer assim, né? E ele se converte, não é porque ele se converteu que ele tem que ser livre dessa servidão. Ele já é livre, porque ele agora Cristo libertou. E a gente não fala de uma libertação simplesmente física, mas sim de uma libertação espiritual. Ao mesmo tempo, ele usa justamente o contrário. Alguém que era, entre aspas, livre, não tinha um senhor sobre si, não era dominado por ninguém num contexto de escravidão, ele se torna escravo de Cristo. Olha o paralelo, gente. Então o que Paulo está dizendo é assim, gente, no contexto que vocês se converteram, permaneçam tranquilos, permaneçam fiéis àquilo que vocês estão fazendo, não se preocupem em trocar, né, em mudar do dia para a noite o contexto de vida que vocês estão vivendo. Você é escravo de um senhor, você trabalha para alguém como escravo, você foi comprado como escravo. Então, a partir do momento que você aceitou Jesus, você começa a buscar em Deus, então, essa libertação. Você consiga um dinheiro, né, para pagar pela sua liberdade. Paulo está ensinando a respeito de coisas naturais, mas que estavam atrapalhando o contexto da igreja. Por quê? Porque imagina alguém que era escravo, que tinha um senhor sobre ele, pode ser até dentro da igreja, por exemplo, né? Uma pessoa era patrão de alguém e essa pessoa então ouve de Cristo e se converte. Aí a partir desse momento, esse funcionário passa a se rebelar contra o seu patrão, porque ele diz assim, agora eu sou cristão, eu aceitei Jesus, eu não devo ser mais escravo de ninguém. Então você é obrigado a me libertar. Calma, gente, calma, não é assim. Paulo está ensinando, muita calma. Existem as coisas naturais que precisam ir tomando os seus caminhos, tomando as suas direções, para que a gente então entre num caminho de libertação física mesmo, natural, ou a gente começa a pensar que ao mesmo tempo que eu era livre, agora eu sou escravo de Cristo, porque eu não sou mais dono de mim mesmo, e aí isso entra dentro dessa questão de nós não sermos donos de nós mesmos, porque nós somos comprados por alto preço. Então a gente precisa entender que existe um contexto espiritual nisso, e que a parte natural, o meu dia a dia, a minha vida, ela não precisa virar de ponta cabeça porque eu aceitei Jesus, ok? Então eu posso continuar vivendo a minha vida e então ajustando aquilo que eu preciso ajustar no meu contexto natural, na minha vida diária, que vai se enquadrando com o evangelho, ok? Então, eu não preciso pedir demissão do meu trabalho, se eu trabalho com uma pessoa que não é cristã, ou se o meu tipo de trabalho não é uma coisa muito bacana, eu não preciso sair pedindo demissão para começar a passar fome dentro de casa por causa disso. Eu preciso ter sabedoria. A partir do momento em que eu aceito Jesus, a minha vida vai sim tomando alguns rumos diferentes, mas eu preciso ter discernimento diário, aos poucos, para ir ajustando isso, ok? Paulo começa falando no versículo 18 sobre a circuncisão, né? Porque talvez esse fosse um dos pontos mais atacados, né, dentro do cristianismo. Por quê? Porque lembra da perseguição dos próprios judeus contra os cristãos? Os nossos piores inimigos, gente, do cristianismo era o judaísmo. E o é até hoje, infelizmente. Então, o judaísmo vê o cristianismo como uma prática totalmente contrária à lei de Deus, né? Mas por quê? Porque a igreja, ela foi tomando caminhos que foi distorcendo o Velho Testamento e que isso fez com que muitos judeus odiassem, né? Que muitos judeus passassem a não ser atraídos para o cristianismo. Mas no início da igreja,
era só uma perseguição mesmo por cegueira espiritual. Então Paulo está dizendo aqui, gente, a circuncisão por si só, ela não é nada a partir do momento que você aceita Jesus. Vocês concordam comigo? Porque a prática da circuncisão era uma prática de aliança entre Deus e Israel, entre Deus e os judeus. Era um sinal de que aquele povo era o povo que Deus havia escolhido. Mas a partir de Cristo, isso não precisa ser mais o sinal de que esse é o povo que Deus escolheu. Porque agora, o sinal que Deus impôs sobre nós é essa marca de Cristo. É o Espírito Santo em nós, ok? É esse novo nascimento. Então, eu não preciso mais ter uma marca física, um corte físico no meu corpo. Mas eu preciso ter sim um corte espiritual. É no meu coração, é na minha mente que precisa agora acontecer uma circuncisão, ok? A palavra vai falar. Então Paulo está dizendo, cristãos e judeus, muito cuidado com essa questão de a pessoa se converte, se ela não é judeu, os cristãos que são judeus, que vieram do judaísmo, eles queriam a todo custo circuncidar todo mundo. A gente já viu isso lá em Gálatas, lembra? Se vocês não lembrarem, volta lá um pouquinho, porque Gálatas vai falar bastante sobre isso. Eles queriam a todo custo circuncidar todos os cristãos. Mas quem queria circuncidar os cristãos? Os judeus que haviam se convertido, porque eles achavam que a igreja agora precisava ser uma parte do judaísmo. Então, precisava continuar as práticas do judaísmo com os gentios também. Mas os discípulos entenderam que não era assim. Deus chamava judeus e gentios, cada um na sua condição, cada um da forma que ele estava. E por isso Paulo usa esse versículo aqui. Você é circuncidado? Não precisa desfazer a circuncisão, ok? Você é incircunciso? Você é gentil? Você não precisa se circuncidar. Isso a partir de Cristo. Por quê? Porque essa marca hoje não tem a ver com a marca no corpo. Então, cada um deve permanecer da forma que está quando é chamado pelo Senhor, no sentido de práticas religiosas. Paulo está dizendo, muito cuidado, gente. Cristianismo não é mudar de religião. Cristianismo é nascer de novo, é ter esse novo nascimento, é se tornar filho de Deus. E essa marca, então, passa a ser algo espiritual a partir de Cristo e não uma marca física. Por isso que Paulo vai falar, a circuncisão em si não é nada. Aí muitos cristãos ou muitos judeus ou pessoas que gostam de achar pelo em ovo já fala que Paulo era contra a circuncisão, que Paulo estava abolindo todo o Antigo Testamento. Não é isso que Paulo está falando aqui, gente. É claro que ele está falando, está aqui ó, no texto, ele está falando para que cada um permaneça dentro daquilo que foi chamado. Você é judeu de raiz? Você faz parte das 12 tribos de Israel? Se converteu? Você tem a circuncisão e vai continuar tendo a circuncisão, ok? Vai ser alguém que vai ter a marca de Cristo para sempre, a marca de Deus, na verdade, para sempre, ok? É um judeu que foi circuncidado quando bebê, quando criança, 8 dias ali, né? Então, ele é um judeu raiz e se converteu para Cristo e ele vai continuar com a circuncisão dele ali. Você é gentil, você se converteu, você não precisa se circuncidar. Você não precisa fazer as práticas do judaísmo para se tornar um cristão. Só porque Cristo era um judeu e porque Deus chamou Israel como seu povo, os gentios não precisam se enquadrar dentro do judaísmo. Isso dentro das cartas de Paulo fica muito claro, gente, que Paulo não está aconselhando os gentios a se converterem ao judaísmo, ok? Porque isso não é o certo. O que nós precisamos entender é que o Evangelho nos faz nascer de novo para Cristo. E a partir desse momento é que eu começo a trilhar uma vida de santificação em Deus. E não tem a ver com o judaísmo em si, ok? Porque o judaísmo ele também teve a sua problemática quando eles começaram a se desviar da palavra de Deus, ok? Não vamos entrar nesse contexto que não é o caso. Mas Paulo está dizendo, cada um no seu chamado, gente. E quando ele fala chamado, é da forma com que você está sendo chamado pelo Senhor. Tenha calma
com as mudanças que são necessárias acontecer quando nós nos convertemos. Paulo está dizendo, existe um tempo para todas as coisas. Então nós precisamos ter essa paciência com esse processo entre o novo nascimento e esse caminho que a gente vai começar a trilhar de santificação. Ninguém precisa ser transformado da água para o vinho do dia para a noite. Isso não fala de processo. Isso fala de coisas instantâneas. Isso fala de miojo de 3 minutos. E a vida de cristão não é um miojo de 3 minutos, ok? É uma vida que vai sendo trilhada dia a dia e que vai existindo um processo de santificação diária. A mudança real, a circuncisão real, ela precisa acontecer na nossa mente e no nosso coração, na mudança diária com a palavra de Deus. Ninguém consegue ser transformado da água para o vinho, do dia para a noite, quando se converte a Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo. Cada um continue dentro daquele processo que Deus chamou. Então não pense em fazer grandes mudanças do dia para a noite. Versículo 25. Vamos tentar terminar aqui. Vou tentar, mas acho que não vai rolar. Quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Então você está vendo que Paulo está dizendo a respeito dos problemas atuais, ele está falando do contexto do que o Império Romano está passando nesse momento, gente. Então por isso que Paulo está falando sobre o não casamento, sobre o permanecer solteiro, né? Então é disso que ele está falando, um contexto histórico, um contexto social que está acontecendo nessa época. Versículo 27. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. Então quer casar? Fique à vontade, case-se. Ninguém comete pecado porque se casa. Agora, fazer a prática sexual sem o casamento, aí comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Gente, tem gente que usa esse versículo para falar contra o casamento, gente. Me ajuda. Paulo está falando sobre isso, que o casamento é ruim. Paulo está falando que o problema vai ter muitos problemas dentro do casamento, que é por isso que as pessoas não devem se casar. Não. Paulo está dizendo o contexto social da época vai trazer problemas para dentro do teu casamento, porque há um problema social, econômico, de perseguição, principalmente aos cristãos. Então, se você for casado, você vai se preocupar com a sua família, com eles estarem seguros, com eles estarem sustentados, né, financeiramente. Então, existirão muitos problemas que os cristãos casados iam sofrer nesse momento do Império Romano através de Nero. Muitos iam morrer, muitos filhos iam morrer, muitas mães iam ficar sem os seus filhos. Imagine a dor, né, dessas mulheres com seus filhos mortos por causa de Nero, que saía matando à torta direita. Então é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando mal do casamento. Paulo está falando da situação difícil do momento, porque o casamento é de Deus, o casamento é santo. O que quero dizer é que o tempo é curto. Ele está falando da volta de Cristo, de que agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes. Vou só terminar esse trecho aqui e a gente já finaliza. Aliás, 5 minutos eu finalizo o capítulo 7. Como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Paulo está falando, gente, Jesus está voltando. Essa era, esse mundo vai ser totalmente destruído pela ira de Deus e restaurado novamente. Então não se preocupem em construir, né, coisas materiais principalmente. Se você está com a sua esposa, você não sabe nem como vai ser o dia de amanhã. Então muito cuidado com essas coisas, com esses pensamentos nessa terra, nessas coisas desse mundo. Então permaneçam com os seus olhos e com os seus pensamentos no Senhor. É isso que Paulo está dizendo. 32. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor.
Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua esposa, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da Virgem, de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, então também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Paulo está dizendo como alguém que está aconselhando, gente. Então, mais uma vez, ele dá aquela repassada a respeito do não casamento, se possível, se a pessoa consegue se controlar sexualmente, né, tem domínio sobre o seu corpo, então permaneça solteiro, porque a crise está instalada, a volta de Jesus é iminente, porque era justamente a destruição ali por Nero no ano 70. Então Paulo fala, preocupe-se com a sua vida com Deus. Mas se você não consegue, se tem aí um noivado em andamento, casem-se. Mas essa mulher ou esse marido, né? Essa mulher ou esse homem que está casado, acaba sempre estando dividido entre o pensamento com as coisas de Deus e com as coisas da casa, com a esposa ou com o marido, com os filhos e com tudo que um casamento tem por consequência, né? Disso que ele está falando. Então a gente precisa estar atento de que Paulo de maneira nenhuma está proibindo ou estar aconselhando sobre o não casamento no sentido de que ele não concorda com o casamento. Paulo é machista, Paulo não quer saber de mulher, Paulo é homossexual, como a gente ouve alguns besterol por aí, ok? De que Paulo poderia ser um homossexual, por isso que ele não quer que os homens toquem em mulher, que o homem permaneça sozinho, que o homem não deve se casar. Existem inúmeros ensinos ou palavras terríveis a respeito desse texto de Corinto, gente. Mas fica claro para nós, a gente lendo o texto, que Paulo está falando sobre um contexto histórico, sobre uma sociedade dentro do Império Romano que estava passando por uma crise terrível com Nero, e Paulo está aconselhando a igreja de Corinto, a quem está casado que permaneça, a quem não está casado que também permaneça, porque a situação vai só piorar e os anos estão passando e Jesus está voltando. Que os irmãos se preocupassem muito mais com a sua vida espiritual nesse momento do que com essa questão de casamento e de vida conjugal, porque traria muito mais preocupação para eles do que tranquilidade. Deu para entender aí, gente? Ou complicou aí a passagem de 1 Coríntios capítulo 7? Deu para entender? Deu, né? Se alguém ficou com alguma dúvida depois, pode chamar aí e perguntar que tá tranquilo, tá bom? Vamos orar pra gente terminar?